Bom dia, senhor. Bom dia, lindos e belos. Vamos lá? Dia. Vamos acabar essa terma, hein? Bom dia, senhor. Dia. Pessoal, vou espelhar aqui para vocês a apostila e aí a gente vai acabar essa parte aqui de máquina térmica, tá bom? Deixa eu colocar para vocês. Vamos lá. Cadernos. Pessoal, vamos na página 70. Vou pegar alguns exercícios aí, tá? Põe o nome no chat, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Página 70. Vou espelhar lá para vocês.
Pessoal, 22. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, ela realiza certa quantidade de trabalho útil. A máquina possui 25% de rendimento. Aqui uma informaçãozinha, né? Ela dá um rendimento que é 0,25. E são retirados por ciclo 4.000 joules de calor da fonte quente. Então aqui, ó, calor da quente está numa temperatura de 227 graus Celsius, tá? Bom, então vamos vamos calcular o rendimento. O rendimento dela foi dado, né? Dá para a gente calcular a temperatura, tá? Da fonte fria, tá bom? Então, primeira coisa, isso aqui é igual a quantos Kelvin, pessoal? Lembra? Para Kelvin, soma 273. Se você somar 273 aqui, ó, vai dar 500. 500 Kelvin, tá? E o rendimento 0,25, o rendimento 25% é 0,25. Tá. Aí tem umas formulinhas lá atrás que nós vimos, ó. Rendimento de Carnot. Vamos lá. Olha lá, ó. Rendimento 1 menos QF sobre QQ, ou aqui, ó. Olha lá, ó. 1 menos TF sobre TQ. Dá para saber a temperatura da fonte fria, tá vendo, ó? Eu tenho o valor desse, eu tenho o valor da quente, vamos achar o valor da fria. Então, vamos lá de novo. Então vamos lá. N é 1 menos TF sobre TQ. Bom, eu tenho esse aqui, o rendimento é 20, se você quiser colocar 25 sobre 100, coloca, ó. 25%, tá? Que é 25 dividido por 100. Aí aqui é o seguinte, pessoal. Esse cara aqui vale 500, ó. E aí eu vou deixar o número 1 em função do 500. Quem que é o número 1, pessoal? O número 1 pode ser 200 sobre 200. O número 1 pode ser 300 sobre 300. Como esse cara aqui é 500, o que fica conveniente para mim? O número 1 é 500. Ó que pegar a jogada na matemática, ó. 500 sobre 500. Porque o denominador do outro número ali, ó, também é 500, entendeu? Então, o número 1 para mim é conveniente escrever 500 sobre 500 menos TF, que eu não sei, sobre, olha lá, 500. Certo? Aí, o que que eu faço? Vou passar esse cara para lá, tá? Só vou apagar aqui, pessoal. Deixa eu apagar, deixa eu tentar escrever em outro lugar. Eu vou isolar aqui o TF já, vai? Mais fácil. Ó,
25/100. Já vou passar um para cá, ó. -1 é igual TF. Acho que assim vai ficar mais fácil. Sobre 500. Por que 500? Eu passei a temperatura da fonte quente para Kelvin. Agora sim, ó. Lembra que eu falei acabei de falar para vocês? O número 1, ele é quem eu quiser, tá? Então, para fazer essa continha aqui, ó, eu vou deixar 25/100. Vamos usar no decimal mesmo. 25/100 é 0,25 menos 1 igual TF sobre 500. Pessoal, aqui 0,25 menos 1 dá menos 0,75. Não esquece que tem um sinal de menos aqui, ó. Igual a 1 sobre a TF sobre 500. E agora? Menos TF sobre 500. Para o TF ficar sozinho, o 500 passa lá multiplicando, tá? Então, como é que fica aí? 500 vezes 0,75. 500 vezes 0,75 dá menos 375 igual a menos TF. Se você multiplicar os dois lados por -1, a temperatura da fonte fria, pessoal, 375 Kelvin. Que se você tirar 273, vai dar quanto? Se você tirar 273, vai te dar o valor em Kelvin. Desculpa, em Celsius. Então, ó, a gente fez tudo isso para achar a temperatura da fonte fria, ó. 102 Celsius, tá? Então, o que que eu já sei ali, ó? Beleza? Ó, deu 102. Vou ter que apagar aqui, pessoal. Copiei isso daqui que eu vou apagar. Ó, vou deixar só aqui, com a formulinha. E depois aqui já comecei a invadir já. Então vamos ver o que é certo e o que é errado aí. Bom, primeira coisa, qualquer ciclo de Carnot, né, pessoal? Aqui, pegar uma retinha. Olha lá. Qualquer ciclo de Carnot, ele funciona com duas adiabáticas e duas isotermas. Então, o 2 é verdade, tá? A gente acabou de calcular a temperatura da fonte fria, tá? É 102 graus, também tá certo, tá?
O maior rendimento, pessoal, sempre é o rendimento de Carnot. Então tá certo, ó. Nenhum ciclo teórico reversível pode ter um rendimento maior do que o ciclo de Carnot. Lembra que tem perda? Então, o 2, 4 e 16 são verdade, tá? Agora, a máquina é o seguinte, ó. Vamos analisar um e o 8. O trabalho útil fornecido pela máquina térmica é 1.500 joules. Lembra que o rendimento dela é 25%? Ó, 25% de 4.000, pessoal. Então, a quarta parte, ó, 25% não é a quarta parte? Se você dividir 4.000 por 4, vai dar 1.000, tá? 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000, olha lá, você dividiu 4.000 em quatro partes. 25% é a quarta parte. Então, aqui o trabalho útil não é 1.500, tá? O trabalho útil é 1.000. E a quantidade de calor fornecida para a fonte fria não é 5.000, né? Ó, porque se dos 4.000 eu aproveitei apenas 1.000, quanto foi rejeitado aqui? Foram rejeitados 3.000 joules. Olha lá. Então, questãozinha resolvida, tá? Precisa de fazer conta. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Então, nós temos aí como correto 16 com 4, 20, 22. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdade, a 4 é verdade, a 16 é verdade e a 8 é falsa. Bom? Exercício 22. Ok. 23, pessoal. Olha lá. Eita. Estadual das Minas Gerais. Pessoal, esse exercício é o seguinte, ó. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que em cada ciclo, olha lá, ó, ela retira 800 joules da fonte quente e ele já fala, ó, e rejeita 400 para a fonte fria. Muito bom. Se a temperatura da fonte fria, olha lá, ó, ele já deu. A temperatura da fria é 27, tá? Ele quer saber o rendimento. Ele quer saber a temperatura. Ele quer saber o rendimento.
e a temperatura da fonte quente, tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho mais fácil, até por conta das alternativas, tá? Pessoal, olha lá, ó. Lembra vocês? Calor da quente é trabalho mais quantidade de calor da fonte fria. Então, aqui mesmo sem fazer continha, a gente vê, ó, o calor da quente foi dado, tá? Ele falou que o calor da quente vale 800. Olha lá. Trabalho, eu não sei, mas ele me deu o valor da fria, justamente metade, ó. Olha lá. Então, o que que ficou fácil da gente ver aí, pessoal? Que dos 800 que foram fornecidos, metade foi rejeitada para a fonte fria, ou seja, dos 800, 400 foram convertidos em trabalho, tá? Ou seja, o rendimento dela é 50%. Então, esse aqui, no vestibular, você já mataria de cara já, né? Ó, porque você já calculou o rendimento, não tem outro 50% enunciado, você já partiria para cima, tá bom? E aí vamos só determinar a temperatura da fonte quente, tá? Mas aí a letrinha D já. Esse aqui, a interpretação do enunciado, basicamente já te deu a resposta já. Aí lembrem vocês, rendimento, 1 menos TF sobre TQ. Bom, o rendimento é meio, 50%. Esse 1 eu passo para cá, fica menos 1. É igual a temperatura da fria. Olha lá, pessoal. 27 Celsius. Se você somar 273, vira 300. Olha lá. Dividido pela temperatura da fonte quente. Bom, quem tem meio e perde um, fica devendo meio. Menos meio igual menos 300 dividido por TQ. Bom, pessoal, para resolver essa matemática aí, você vai colocar quem que é meio na forma de fração? É meio sobre 1. E aí, aquele troço na matemática, né? Ó, multiplica em cruz. Meio vezes TQ é meio TQ menos meio TQ igual a menos 300. Multiplicou os dois lados por menos 1, sai o sinal negativo. TQ é 300 dividido por meio. Pessoal, multiplicar um número por meio é a mesma coisa que dividir ele por 2. Dividir um número por meio é a mesma coisa que multiplicar ele por 2, tá? 300 dividido por meio, 600. Então, só para reforçar,
A gente já tinha achado a resposta já, né? Geralmente os vestibulares de Minas têm 4 alternativas só. Olha lá, 600 Kelvin. Exercício 23, marca ok aí, tá? Alternativa D. Vamos pro próximo. Letrinha D. Pessoal, 24. Acerca do assunto tratado em relação às máquinas térmicas, analisem as proposições e julgue-as verdadeira ou falsa. Estadual da Paraíba. Nenhuma máquina operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Yes, pessoal, não pode, ó, não pode transformar integralmente, ó. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Sim, verdade. 2. O rendimento de uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot pode ser de 100%, isto é, converte todo o calor em trabalho. Lindos e belos, de jeito nenhum, converte todo não, tá? Converte uma parte. Então, o 2 é falso. Beleza? Um refrigerador funciona como uma máquina térmica, operando em sentido inverso, isto é, retira calor da fonte fria e, através do seu trabalho, rejeita para uma fonte quente, que foi o que eu não sei se vocês lembram, foi o que eu comentei com vocês na aula passada da geladeira, tá, do freezer. A gente coloca o alimento quente lá dentro e a traseira da geladeira, ela é quente, tá? Então, ela é uma máquina térmica, tá? Que opera realmente no sentido inverso, o refrigerador ou a geladeira, tá? Então, isso aqui é verdade, ó, importante isso que cai no vestibular. Um refrigerador funciona como máquina térmica operando no sentido inverso. Sim, sim. Então, proposição 3 é verdade. Ok?
E agora, 25. Então, 24, 1 e 3 verdadeiros. Instituto Federal. Universidade Federal, desculpa, de São Carlos. Santa Catarina, desculpa. Quando é São Carlos é UFSCar. Pessoal, assinale as proposições corretas. Sempre que um gás recebe calor, sua temperatura sofre um acréscimo. Galera, isso aqui é o seguinte, ó. O sempre, ele está deixando falso porque nós temos, lembra? Piviti Povotó. Olha lá. De repente, ele recebe calor, mas por conta da variação de pressão e volume, sua temperatura pode diminuir, tá? Então, isso não é uma regra. Normalmente, sim, tá? Se ele falar em condições normais de temperatura e em CNTP, beleza. Agora, não é o sempre quer dizer qualquer situação, tá? Em qualquer situação, não. Porque por causa disso aqui, ó. Lembra, nós temos a Lei Geral dos Gases, PVT, ó. Lembra, a equação de Clapeyron é igual ao número de mol vezes a constante, tá? Então, por conta de poder variar a pressão e o volume, não é sempre, ok? Falso. Em uma transformação isotérmica, o sistema não troca calor com o meio externo. Pessoal, quando não troca calor, não é isotérmica que chama, tá? Lembra? É a diabática. A diabética. A diabática. Ah, que horrível. Salva aí o texto. A di a adiabática. Isca isotérmica, tá bom? Em uma compressão adiabática, a temperatura do sistema aumenta. Aí, linda Isabela, a gente vai ver, a gente lembra do ciclo de Carnot, lembra? Ó, o ciclo de Carnot, ele opera em ciclo, lembra? Ó? Olha lá. P, V. A compressão está aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Ó, só para vocês entenderem. Lá no ciclo de Carnot, ele é desse jeitinho aqui, ó. Olha lá. Temperatura em cima, temperatura embaixo, tá vendo? E aqui as adiabáticas, ó. A compressão vai se dar aqui, ó. A compressão vai vir daqui até aqui. Ou seja, ele aumenta, ele está aumentando a sua temperatura, tá bom? Então, o 2 é falso. Mais o 4 é verdade. Por causa do ciclo de Carnot. A variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre a energia trocada com a vizinhança, na forma de calor, e o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Lembra a formulinha do ΔU, pessoal?
Delta U é calor menos o trabalho, tá? Então, verdade, ó, é dado pela diferença menos, né, entre energia e o trabalho. Verdade. O motor de combustão interna de um automóvel não é uma máquina térmica? Opa! Nem lê mais. Opa, é uma máquina térmica, sim. É uma máquina térmica e opera em ciclos. 16 é falso. Olha lá, um refrigerador funciona como uma máquina térmica operando em sentido inverso. Isso, verdade. Aqui o 32 é verdade. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot obtém um rendimento 100%. Ixi, de novo esse papo. Isto é, converte todo o calor em trabalho. Vocês sabem que isso não é possível. Falso. O que ficou certo então aí, pessoal? 2, não, 4, 8 e 32. 4, 8 e 32. 32 mais 8 é 40. Então aqui, 44. Marca ok aí, então, no 25. Ok, pessoas? Belezinha? Bom dia para vocês. Obrigado pela atenção e até amanhã, galera. Já já estamos de férias. Tchau, Falou, professor. senhor. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia, viu? Boas aulas.